Olha, eu quero meditar no texto sagrado hoje, muito conhecido. Ontem eu falei que o Evangelho é boas novas, notícias belas, notícias maravilhosas. E a razão do Evangelho é o grande amor de Deus com quem nos amou. Nós estávamos todos mortos em delitos e pecados e Deus, na sua eterna graça, nos deu Jesus para termos vida e vida abundante. Então, o homem está preso, algemado, morto em delitos e pecados, inerte para todas as coisas que se chama Deus, e aí Deus, na sua eterna graça, envia teu Espírito eterno e nos traz vida e vida abundante. Passamos a ter vida com Ele. O Paulo diz que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Uma vez que estávamos mortos em delitos e pecado, morremos em Adão e ressuscitamos em Cristo. Em Cristo nós temos vida. Mas existe uma coisa interessante no Evangelho. Jesus Cristo, ensinando no Sermão do Monte, ele diz o seguinte, olha, 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Olha, parece um paradoxo, que se o Evangelho é um Evangelho de libertação, o Evangelho é um Evangelho de vida abundante, o Evangelho é um Evangelho de trazer paz. Agora, Jesus disse que esse Evangelho, ele é traçado e a sua caminhada é estreita, é difícil acesso. Como uma coisa que liberta nos dá difícil acesso? Olha bem, a maioria das pessoas não querem o evangélico, nunca quiseram e nunca vão querer. Por quê? Porque, na verdade, ilusoriamente, as pessoas pensam que estão livres, mas elas não estão livres. Elas estão presas em seus pecados. Quantas pessoas, em nome da liberdade, hoje estão viciadas no jogo, né, que agora é moda, mas eu quero dizer que o banqueiro é águia e o jogador é burro. O jogador é burro. É burro o jogador. O banqueiro é águia. O jogador é burro. Muitas pessoas estão presas no jogo, nas jogatinas. Outras pessoas estão presas na prostituição. Outras pessoas estão presas nas drogas, no vício do álcool. Pessoas estão presas no trabalho. Pessoas que são infelizes. E elas fazem tudo isso em nome da liberdade, quando elas não estão livres. Quantas pessoas, em nome da liberdade, começaram a fumar? Muitas outras pessoas deram, olha, não fuma, isso não é bom. E elas não, porque elas são livres, fumar soltava a sua fumaça. E hoje elas querem se livrar do cigarro e não podem. Veja como enganoso os olhos dos homens. E o texto sagrado diz que o caminho da perdição é um caminho largo, é um caminho que muitas pessoas transitam por esse caminho. É um caminho de libertinagem, é um caminho que não traz vida. É preciso o homem entender que somente Jesus é que traz vida e vida abundante. Há somente duas portas e dois caminhos, assim falou o Dr. Hernando Dias Lopes no seu comentário. Pela porta larga entram muitas pessoas. Pelo caminho largo transitam multidões. Nesse caminho tudo é possível, nada é proibido. Esse caminho conduz à perdição. A outra porta é estreita e são poucos os que entram por ela. O caminho é apertado e são poucos que o encontram. Mas esse é o caminho que conduz à vida eterna. No caminho largo é proibido proibir. Tudo posso, tudo eu faço, porque eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu destino. Esse é um caminho errado, ilusório, porque as pessoas pensam que estão livres, quando na verdade elas estão presas nos seus delitos e pecados. Em primeiro lugar, o caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limites. O mundo oferece prazeres, diversões, riquezas, sucesso, fama e nada exige em troca. Nessa estrada das felicidades é proibido proibir. Nesse caminho espaçoso, o homem é convidado a beber todas as taças de prazeres ou dos prazeres
Nessa jornada de prazeres imediatos, nada é sonegado ao homem. Mas esse caminho, congestionado, conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Então o evangelho é boa notícia? É. Mas é interessante que é uma boa notícia para aqueles que recebem, para aqueles que compreendem, para aqueles que aceitam, para aqueles que se deixam ser levados pelo caminho de Jesus. Ele não deixa de ser bom porque outros tantos não o encontram. Mas na visão dos que não acham, na visão daqueles que não se derramam, é um caminho ruim. E é por isso que a maioria das pessoas não encontra esse caminho. Em segundo lugar, o caminho da vida é a estrada da renúncia. O evangelho é uma boa notícia, mas é uma notícia de você renunciar. Renunciar primeiramente o eu. O eu. O eu é terrível. O eu sou, eu faço, eu busco, eu sou o cara. Esse eu é o que leva muitas pessoas, ou as pessoas, à perdição. O caminho estreito é sinuoso, íngreme e apertado. Exige renúncia, sacrifício e esforço. Poucos são aqueles que o encontram, mas o seu final é a glória e a vida eterna. Então são dois caminhos. Não existem três caminhos, são dois caminhos. E a pergunta que eu faço, qual caminho você está transitando? É o caminho estreito? É o caminho da renúncia, quando você diz não ao seu eu, não à sua vontade. O próprio Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós que somos servos dele, recebemos as boas novas, boas notícias de salvação, de liberdade espiritual. Fomos livres das amarras da tirania de Satanás, mas hoje nós não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade daquele que nos enviou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que não é difícil, não é ruim. Satanás, ele pinta a vida cristã como uma vida ruim, uma vida triste, uma vida acabrunhada, uma vida de perder a vida. Não necessariamente. Perder a vida mundana sim, mas a vida que nós recebemos é uma vida que o mundo não conhece. A paz que nós recebemos do próprio Cristo é uma paz que ninguém conhece. O próprio Cristo disse assim, eu vos dou a minha paz, eu não vos la dou como o mundo vos dá. Então a paz que o cristão recebe, que excede todo entendimento, as pessoas não sabem, não compreendem. Que paz é essa? É preciso experimentar. É a paz de Paulo, que morreu esquecido por todos, que morreu em uma prisão, ele foi decapitado, mas na sua última carta aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Na carta a Timóteo, ele diz, olha, eu já estou preparado como oblação, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O justo juiz, naquele último dia, vai julgar todas as coisas. Então, a paz que o cristão tem, que o cristão recebe aqui, esta paz que nós recebemos aqui, embora tantos desencontros que nós estamos assistindo neste mundo, o mundo está em guerra, o mundo está cambaleando, as nações estão cambaleando, mas há um povo nesta terra que está em paz com Deus, está sendo adornado, preparado para encontrar com Ele. E este encontro pode ser hoje, este encontro pode ser agora, aqui, onde você está, se você o confessar como seu Senhor ou como seu Salvador, se você falar do fundo da sua alma e do seu coração, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu confesso, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso Te conhecer, eu preciso viver o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que o encontram, encontram a vida e encontram a favor do Senhor, mas aquele que o aborrece, encontra a morte e violenta a sua própria alma. Provérbios capítulo 8. Então é necessário você perceber que estrada você está indo. Né? Como um cantor popular diz, nessa longa estrada da vida. Nessa longa estrada da vida. Para onde você está indo? Há um caminho a seguir, a eternidade. A eternidade com ou a eternidade sem Deus. Com Deus é preciso entrar pela porta
que é Jesus, o caminho que é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, não há outro lugar a não ser Jesus. Não é a religião protestante, não é o espiritismo, não é o hinduísmo, não é o islamismo, não, não e não. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. O resto, eu digo aqui em qualquer lugar deste mundo, é resto. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Bendito seja o nome do Senhor.